O intuito disso aqui é trazer informação boa, disseminar. Então não vamos falar só de obras, podemos falar de N coisas. No seu caso, eu tenho que falar num assunto que está mais relacionado. Né? Mas a ideia aqui é ter um papo leve. Porque se a gente ficar falando, ô Cláudio, o que você acha da NR35, capítulo 1, 2? Cara, aí não dá, velho. Eu não sei você, mas eu não tenho capacidade para assistir um negócio desse. Se eu quiser saber da NR, eu pego um livro lá, vou ler, aí eu marco uns pontos e tal. Exatamente. Então, a ideia aqui é o que, ó. Primeiro, projetar o Matheus no mercado, para todo mundo saber que você existe e que você é um prevencionista, né? Falar um pouco das suas práticas, né? Falar um pouco das suas práticas, experiências que você viveu, falar um pouco de construtoras no geral, que você pode citar ou não nome, e trazer sempre alguma coisa que, pô, talvez um amigo meu, um colega nosso de trabalho da construção civil tá precisando ali. Poxa, o cara, putz, ele fez aquele evento lá, aconteceu aquele negócio, pô, foi muito bom, ó, deu resultado, eu vou implementar na minha obra também. Então o incentivo é aqui. De manhã, por que eu trouxe um cara de PNL? Porque às vezes a gente tem que ficar liderando pessoas. Toda hora você tem que estar convencendo pessoas de fazer a coisa certa para não ter falta de segurança na obra, não é? Exatamente. Isso aí envolve inteligência emocional, né? Então... Persuasão. Persuasão. Então é nesse sentido que o Metrotalks nasceu. Nasceu para trazer informação geral. Né? Às vezes a pessoa vai falar, mas o que tem a ver PNL com a construção? Tem tudo a ver, ué. Nós estamos relacionando com pessoas, né? Isso mesmo. Hoje, o que mais a gente, na construção, qual que é o maior problema hoje na construção? Não é tanto insumo, é pessoas, São cara. pessoas, é convencer a pessoa de fazer da maneira certa, de criar, como é que fala, seguir hábitos, regras, né? Respeitar o tempo, Respeitar o tempo, né? Quer Então, pular... Isso aí é influenciar, né? Influenciar a pessoa é você usar programação toda hora, né? Mas é exatamente isso daí. E aí, amigos da construção, estamos aqui novamente com mais um episódio do Metrotalks, o podcast da Metroform. E hoje eu tenho o prazer, trouxe um amigo aqui, o Matheus. O Matheus é um prevencionista, né? Formado aí na área de ambiental, né? Com especialização em segurança do trabalho. E hoje ele trabalha na Canopus, né? Faz um excelente trabalho cuidando lá, prevenindo acidentes, instruindo o pessoal de obra. E eu tenho certeza que ele tem muito a agregar para o nosso segmento da construção civil, né? O nosso ecossistema, né? Então, tenho o prazer aqui, vou cumprimentar meu amigo. Matheus, muito obrigado, cara. Valeu, legal receber você aqui. Pô, é uma satisfação nossa aqui do Metrotalks, da Metroform, e ter você aqui com a gente, né? E poder entender um pouco, conhecer um pouco a história do Matheus, né? Saber como é que você chegou na construção civil, tudo, passar um pouco da sua experiência do mercado. Tenho certeza que você vai poder agregar muito aí com os nossos amigos aí da construção, né? E pode ficar à vontade aí, Matheus. Obrigado. Prazer recíproco aí, carinho. E estamos aqui, né? Para desenrolar. Legal. Poder passar um pouco aí da nossa experiência. Muito bom. Todos os dias a gente está aprendendo, mas passar um pouco da nossa história aí, do mundo da construção civil aí, que a gente viveu, né? Com certeza. E estamos vivendo aí. A gente vai aprendendo todo dia, né? A gente fala, a obra é tudo igual. Mentira. Cada obra é de um jeito, são pessoas diferentes, oportunidades de aprendizados. Então, assim, a gente sabe que tem muito para contribuir, né? Por isso que a gente está trazendo o pessoal e a gente faz questão de entrevistar a pessoa, o profissional, porque no final, atrás de uma grande obra, de um grande resultado de entrega, é sempre uma pessoa, um prevencionista assim como você, um belo profissional aí que está ajudando lá por trás, né? Boa, obrigado. Eu acho que na construção civil, né? Acho que não só na construção civil, né? Tanto para a vida pessoal quanto na vida profissional, eu acho que o ser humano que levanta a bandeira de que sabe tudo, acho que esse daí é o que não sabe nada, né? Então, a gente somos, né? Somos eternos aprendizes, né? Exatamente, é isso mesmo. E todos os dias aprendendo, passando conhecimento, buscando fazer o melhor, né? Dentro
do âmbito da construção civil, Sim. da vida pessoal, procurando deixar aí o melhor, né? Zelando por vidas aí, né? Cara, vamos conhecer um pouco mais sobre o Matheus? Cara, eu sei que você vem de uma família de militar, uma família de comerciante. Poxa, explica pra nós como que o Matheus veio parar na construção civil, cara. O que foi que... ali, qual foi o ponto de inflexão? Da parte da segurança do trabalho que eu conheci, passando a parte um pouco da minha história, né? Então, pro lado do meu pai, é mais puxado pro militarismo. Pro lado da minha mãe, o comércio. Falei, pô, eu não quero nenhuma dessas duas áreas aqui pra minha vida, né? E nesse período eu já conheci a minha esposa, já estava com a minha esposa, né? Olha a Helena querendo me matar aqui agora. Aqui. Então eu já estava com ela, namorava com ela, tinha 18 anos. E o tio dela, ele é engenheiro de segurança, mas na época ele atuava na Goodyear. Industrial. Indústria. E aí, conversando com ele, eu me interessei pela área. E aí, iniciei na construção civil com 19 anos, atuando, né, diretamente estagiário de técnico de segurança na consultora Iven. Isso daí em 2005, 2006. Fiquei lá por um período de até 2013. Fiquei até 2013, de lá fui para Tecnisa, onde em 2021 fui para Canópolis e hoje estou na Canópolis aí, atuando como coordenador da área de segurança do trabalho, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ô, Matheus, então você já começou num time grande, né? Porque você começou na Iven, provavelmente o ano ali que você falou que você iniciou, você deve ter pegado o Silvio Gava, você deve ter pegado o Moraes, e aí você pegou só a seleção do negócio para poder aprender, né? Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi aí trabalhar com essas duas feras aí, que a gente sabe que são excelentes profissionais e que tocam hoje o segmento, o ecossistema da construção, né? São referências, né? Pelo menos para mim, são uma das referências aí que eu tenho na construção civil. O Silvio, quando eu comecei lá, ele já estava como diretor da área técnica. O Moraes, ele tocava uma obra ali na região do Campo Belo. A obra Campo Belíssimo, se eu não me engano, Campo Belíssimo. E ali, os dois, como eu falei, são referências. Tem outras pessoas ali que por ali passaram, que eu tenho como literalmente referência e Legal. tutores, né? Desde a questão... Desde dos engenheiros, Carlos Laum, que ali esse cara foi... Hoje eu posso falar com propriedade que o Laum, né? Ele foi um dos caras ali que me ensinou muito a questão da cultura de segurança do trabalho, questões de procedimentos, elaboração de procedimentos. Então, eu estagiário ali, ele... Pô, vamos elaborar os procedimentos da área de segurança. E aí, não somente eu, né? Tinham outras pessoas ali que faziam parte do time. E foi algo muito bacana ali. Então, a Iven, para mim, graças a Deus ali, né? Posso falar desta forma, eu formei grandes amigos ali. E grandes colegas ali também. Aprendi muito. E ter, igual você falou, né? Ter uma pessoa que sabe o que está fazendo para te mentorear, porque queira ou não queira... A gente, no início de carreira, conta muito com um bom profissional para direcionar a gente para o caminho certo, né? Exatamente. E eu acho que você teve, assim, eu não vou falar sorte, mas foi uma divindade para você ir trabalhar na Iven e ter a oportunidade de ter contato com grandes pessoas que hoje são reconhecidas na construção, né? Exatamente. Isso daí também se estende, né, para questões dos técnicos de segurança ali na época que estavam ali presentes, o Luciano Castilho, que é meu amigo até hoje, o Adriano, que hoje está lá, voltou, né, para a Iven. Sim. E está lá como coordenador também, se eu não me engano, ele está como coordenador da área de segurança lá. Eu digo que na Iven eu aprendi com todos ali, né, que
Então imagina, um menino de 19 anos chegando na construção civil, na Iven, e então pô, você tem que abraçar todas as informações ali, né? Sim. E uma das pessoas ali que fez muito sentido para minha carreira, para o meu trabalho também, é o mestre Zezinho, professor Zezinho. Então, literalmente é o professor, né? Hoje eu tenho amizade com o filho dele é técnico de segurança da Cirela, o Danilo Jesus. Ah, eu conheço. Conhece? Conheço. Danilo é amigaço meu, vira e mexe a gente tá conversando aí, Que top, trocando meu. figurinha. O pai dele, né, o mestre Zezinho, então mesmo tanto na questão profissional, na pessoal, então ele é aquele cara que você senta para conversar e se aprende muito. Tá sempre ensinando, Aprende né? muito. No canteiro, boa parte. Na Iven, eu tive grandes desafios ali, né? Muitos desafios. E um deles ali, ele era o mestre de obra da obra Paulistano. Acho que é uma obra que ficou bem marcada aí na minha mente. E ele era o mestre, então o mestre Zezinho é aquele cara que é o primeiro a chegar na obra e o último a sair. E então a gente batia muito papo. Nesse período, ele ensina muito, né? Até hoje, cara. Eu ligo para ele, às vezes falo, pô, mestre, tal situação. Ele, doutor, vem cá que eu vou te ensinar, vou te mostrar. Então, é bem aberta ali a conversa ali. Eu digo que a Iven para mim foi uma escola, né, conforme eu falei, e se estendeu para que eu conseguisse trabalhar e atuar na Tecnisa. Ó, legal, ó, você tem contato com o mestre, a gente tá doido para trazer um mestre de obra para participar aqui com a gente, entendeu? Porque a gente acredita que tem bastante para contribuir. Se ele tem esse dom de aprendizado, que a gente sabe que é um dom, né? Exato. Eu acho que para ele ia ser satisfação ele vir aqui dar um depoimento, conversar com a gente e trazer um pouco das práticas que ele já viveu, né? Com certeza. O mestre Zezinho, ele tem um livro, cara. Ele escreveu um livro e recomendo, leia o livro dele. Então vai desde a questão que a gente comentou da parte pessoal, a parte profissional. Então, não só ele tem outros mestres ali na Iven também, mas Zezinho para mim é a minha referência ali. Hoje na Canópolis tem vários mestres ali que estão no mesmo nível ali, pessoas com profissionalismo fora da curva, sabe? Pessoas humanas mesmo. Legal. Que é o que a Canópolis, ela tem a cultura dela, né? Um dos pilares dela, essa questão do respeito, da igualdade, dos valores, né? Então, eu estou bem amparado ali com questões de mestres ali nas nossas obras. Que legal. E a gente pode trocar figurinha aí. E com certeza, o Zezinho vai gostar muito, cara. Não, pode falar, né? A gente vai trazer ele, sim, com certeza. É um cara muito comunicativo, tem uma história de vida estrondosa. Ele vai adorar, então, aqui o ambiente, poxa. Vai, com certeza ele vai. E, Matheus... Acho que você poderia trazer ele e o filho dele junto. Ia ser uma boa. Ele e o Danilo. Com certeza. Pode provocar aí e trazer. Bora, se quiser eu ligo agora pra ele aqui e falo, ó, já tá marcado e eles vêm, com certeza. Não, vamos querer Duas sim. duplas. Vai ser muito bom, enriquecedor. De peso, aí. Uma dupla, né, de peso ali. Você imagina, pai e filho. Vai ser uma beleza. Da construção, um mestre e um técnico. Bacana. Matheus, deixa eu te perguntar. Eu vi que você começou a comentar aí, mas é importante, me chamou a atenção aqui. Me fala uma obra ou algumas obras emblemáticas que você já participou e que de alguma forma te marcou e que te deu um ganho de experiência que você fala, poxa, esse projeto valeu muito a pena. É claro que todos valem, mas tem sempre aquele que você tira algo que se você não participasse ali, talvez não seria igual para frente, né? É exatamente isso daí que você comentou, né? Eu acho que todas as obras aí, a gente pega um carinho por elas aí. Todos os projetos, né, que a gente tem aí ao longo aí da carreira, a gente deixa guardado aí. Cara, referência, 3 obras, vamos colocar aí. Pô, com certeza o Paulistano, né? Que foi acho que o meu primeiro desafio com obras... grandes obras ali, né? Então,
Paulistano, cara, ali eles... posso errar isso, se o Moraes estiver assistindo, ele vai me chamar a atenção, mas vamos lá. Se eu não me engano, acho que eram 290 casas, um clube com área comercial, 7 torres, estrutura convencional. Então, ali acho que a gente chegou a 2.000 funcionários. Caramba! E eu, novaço de tudo, 22 anos, graças a Deus, tinha o mestre Zezinho ali para me ajudar. Outros, os engenheiros ali que são... Até hoje a gente tem um bom contato. Então, Paulistano, com certeza é uma delas. Pô, o Jardim das Perdizes, aqui da Tecnisa, aqui, na Barra Funda, que foi considerada uma das maiores, com certeza, uma das maiores obras de São Paulo, da América Latina. Ali a gente trabalhou com quase 5.000 funcionários. Então, essas 2 obras na Canopus aqui, posso falar que a obra Usina de Asfalto. Então, foi quando eu saí. É bem engraçado isso daí. Na época da Iven, acho que a última obra que eu fiquei foi o Paulistano. Então, do Paulistano, pelo fato de eu ter trabalhado com uma obra que na época era considerada uma das maiores de São Paulo, eu fui convidado para ir para a Tecnisa, que era justamente para trabalhar na obra do Jardim das Perdizes, que também era uma obra grande ali, um projeto bem volumoso. Legal. Então, fui para lá e da Tecnisa eu fui para a obra, para Canopus, que a gente foi para a obra da usina de asfalto. E ali a gente chegou a 700 funcionários, mas a velocidade ali daquela obra foi algo muito diferenciado. E acho que o mais importante, cara, esse período que eu tô na construção civil, na área da segurança do trabalho, graças primeiro a Deus, né, e ao trabalho de todos, ao envolvimento de todos, eu nunca tive nenhum acidente grave, assim, nenhum acidente com vítima fatal. Acidentes, lógico, aconteceram, a gente tirou como lição aprendida, mas então, por isso que eu tenho todas as obras aí com um carinho muito grande, né? Mas acho que essas 3 aí são obras que vão ficar sempre guardadas ali, fala as histórias, né, que nós tivemos, o trabalho que foi feito, que foram feitos ali, sempre em 4 mãos, nunca fiz nada sozinho. Sim. Hoje, na minha equipe, tem pessoas que trabalharam comigo desde a Iven, e a gente foi para a Tecnisa, e hoje nós estamos na Canopus. E eu tenho também pessoas da minha equipe que eram da Tecnisa e estão na Canopus, sabe? Então, pessoas que já saíram, voltaram, então... Que já tem uma conexão já de trabalho. Já tem uma conexão, então acho que todas essas obras aí são especiais, nenhuma dessas obras, graças a Deus, a gente não teve nenhum acidente grave, e tudo com trabalho em conjunto da área de segurança, área de engenharia, civil, né? E trabalhando literalmente aí em parceria, né? Então, acho que todas essas obras aí estão guardadas aí para nós aí. Legal. A gente tem bastante história dessas obras. Você me falou um negócio aí que fiquei curioso, tenho certeza que a galera aí de casa também vai gostar de saber. Cara, você falou em números absolutos de pessoas dentro de obra, um canteiro 700, outro canteiro 2.000 pessoas. Ô, Matheus, qual que é o desafio, hein, cara, que você percebeu, que foi, às vezes, até foi um ganho aí para você? Como é que é gerir 700, 2.000 pessoas dentro de um canteiro, que a gente sabe que geralmente canteiro de obra quase que parece um caldeirão, né? Porque tem hora que a coisa vai bem, mas tem hora que tem sempre um ponto ali que dá uma inflamada. Como é que você vê essa liderança, essa gerência dessa quantidade de pessoas dentro do canteiro? Para a área de segurança do trabalho, eu acho que mesmo você tendo 50 funcionários, 100 funcionários ou até 5.000 funcionários aí que nós tínhamos nessa obra do Jardim das Perdizes, acho que isso daí é inquestionável o que tem dentro da minha equipe, dentro da Canopus e o que eu trago de berço, né? Comigo mesmo. É sempre o respeito à educação e você dá o direito de fala para os funcionários.
Esse ponto, hoje, o que é muito complicado para você atuar, literalmente, é a questão de mão de obra na construção civil. Então, a mão de obra ela está muito complexa, né? Está muito escassa. Consequentemente, isso daí traz também algo desafiador dentro dos canteiros de obras. Então, acho que tudo com você dando direito de fala para o funcionário, você trazendo ele para perto de você, isso em conjunto com o time de engenharia, se torna mais leve, né? Você conseguir implantar uma cultura de segurança. É algo que é a nossa regra, né? Que nós temos ali. Então, antes de você cobrar algo do funcionário, pô, vamos treinar ele, vamos habilitar, vamos capacitar, vamos levar realmente uma cultura de segurança para que depois você cobre, né? Então, quando você dá esse espaço para o funcionário para falar, você treina, realmente você treina, né? Não levar o cara para dentro de um refeitório, fala 10 minutos ali, e, pô, vai lá para a obra que você já está apto para executar a sua atividade. Não, cara, vamos... E também o funcionário também, ele tem que se dar esse tempo, né? A evolução dele. Abertura, né? Então, tem que ter essa... A sinergia mesmo, ele tem que ter... Todos nós compromisso dos dois lados, compromisso dos dois lados. Então, ele tendo essa resiliência de que um passo de cada vez para que as coisas deem certo. Dentro da área de segurança, eu acho que um dos principais pilares é isso daí, cara. É a questão não só a segurança, mas em todos os âmbitos. A parte do respeito, da educação, você respeitar o funcionário, não como... antes a gente escutava muito isso daí, né? O peão de obra, né? O peão... Pô, o cara não é um peão de obra. O peão tá lá em Barretos, em Goiânia, lá, o cara que tá em cima do cavalo lá. Sim. O cara que tá dentro da construção civil, ele é um colaborador, né? Ele é um profissional. Sim. Então, você tratar esse funcionário, você levar isso daí para ele, valorizar, respeitar o funcionário, a gente tem um ganho muito importante aí para que a cultura da segurança possa evoluir aí de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila. Afinal, todo mundo quer construir com segurança, né? Todo mundo, exatamente. Ninguém quer uma baixa dentro da obra, porque isso é triste demais, né? Exatamente. O que você considera como os maiores riscos dentro de um canteiro de obra? Você já chegou você tem uma cartilinha sua que você já sabe quando você entra numa obra e fala, ó, esse ponto eu tenho que pegar logo de início, porque eu sei que aqui é que vai mitigar maior o risco de acidente? Lógico que a gente tem a questão do trabalho em altura, transporte de materiais, o risco elétrico, né? Mas eu tô para te falar, na minha opinião, eu acho que o maior risco que a gente tem dentro da construção civil é um serviço mal planejado. É uma orientação feita de maneira inadequada. Então, eu sei que é meio que polêmico isso daí que eu tô comentando, mas a gente tem noção das questões dos riscos, né, que inerentes aí para cada uma das atividades, mas se a gente controlar essa parte de um serviço mal planejado, se a gente controlar uma orientação passada de maneira inadequada para os funcionários, ou seja, voltando, né, então uma coisa ligada na outra, né, você treinando, habilitando a pessoa de maneira adequada, a gente diminui muitos riscos. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, a questão do trabalho em altura, com certeza, é algo muito preocupante. A questão de atividades com gruas, a gente está vendo aí no mercado, infelizmente, né, diversas ocorrências de incidentes e acidentes aí provocados com transporte na operação de gruas. Então, esse daí é um ponto, não só esse, vários outros, mas isso daí é algo que está sempre no nosso radar ali de um cuidado, né, maior. Então, na questão de liberação dos equipamentos, acompanhamento das atividades, o cumprimento das manutenções, né, da real manutenção ali de um equipamento, uma manutenção preventiva. Então, isso daí é algo que a gente tem se preocupado bastante. De 2005 para cá,
do início da sua carreira, como é que você vê a evolução das proteções coletivas dentro do canteiro de obras? Pô, evoluiu muito, né? Tem evoluído muito os sistemas aí. Basta... cara, a parte da proteção coletiva, né, meu? Antes, há muito tempo atrás, boa parte das proteções eram feitas com madeira, né? Então, literalmente, ali é a parte da madeira. Aí a gente evoluiu para a questão das proteções metálicas, diversos outros dispositivos. A grande importância da questão da proteção coletiva é a gente saber utilizar, contratar, no caso, uma empresa adequada, para o segmento e que tenha um planejamento. Porque acho que uma coisa na parte da segurança leva a outra, né? Porque quando a gente fala o processo construtivo em si, a gente já conversou, então sabe, acho que eu tenho um pouco de polêmica aí em algumas coisas. Mas é algo para seguir no caminho certo. Claro. Então, quando a gente fala na parte de você construir um prédio, você não vê faltar um cimento, né? Você não vê faltar a brita, você não vê faltar o gesso, a cerâmica, e a obra vai acontecer. E você também não vê uma alvenaria, uma estrutura, uma armação ser executada sem um projeto. Sim. Então, tudo é feito na base do projeto. Então, por que não executar as proteções coletivas com os projetos? Cara, não é porque é norma, não é porque é lei. É o mínimo que a gente leva muito ao pé da letra, né? Algumas pessoas levam muito ao pé da letra a questão da norma, né? Propriamente dito. Mas é só você observar. Como que eu vou executar ali uma proteção pré-concretagem, uma proteção pós-concretagem? Eu vou orientar um funcionário a instalar, ou mestre, ou encarregado de obra, ou engenheiro, sem que eu não tenha esse projeto. Eu não tenho o projeto, eu não tenho como passar uma orientação eficácia, né? Então, a gente evoluiu muito, mas as pessoas também precisam evoluir. As pessoas que estão ali à frente, precisam evoluir. Não que isso não esteja acontecendo. Está acontecendo. A segurança do trabalho, creio que ela evoluiu muito nos últimos tempos. Mas ainda dá para melhorar. Pegando esse gancho de projeto e de planejamento, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Considerando a Metroform com outras empresas do mercado, o que você acha que é o maior diferencial nosso hoje? Cara, o atendimento de vocês é bem diferenciado, é bem bacana. O contato direto, né, que a gente tem com vocês, o sistema de vocês, ele se encaixa a toda a tipologia da obra, diversos segmentos, tanto para uma obra alvenaria estrutural, estrutura convencional ou pré-moldado, que a gente já trabalhou muito com o sistema de vocês. Então, mas o diferencial mesmo, o sistema de vocês e a tratativa, né? A forma que vocês tratam, a parceria mesmo, o contato. Às vezes, que a gente estava conversando, pega o telefone e ligo para o Paulo. Paulo, me ajuda com relação a isso daí. Então, é muito rápido ali, né? Essa troca e essa parceria. E o Paulo é o diretor técnico responsável por desenvolvimento da empresa, Exatamente. né? E ele não deixou de ter essa simplicidade em atender qualquer cliente, né? Ele não criou uma armadura, uma capa depois que ele se tornou diretor. Pelo contrário, ele sempre está mais atuante. Eu, principalmente, né, mandar um abraço aí pro Paulo, eu vejo que ele cresceu bastante, sabe? Assim, a gente vê que lá a gente não tem essa questão, um é dono, o outro é diretor, o outro é sócio. Não tem isso. Todo mundo dentro da Metroform, a gente tem como premissa básica nossa em atender o cliente, né? E eu fico muito satisfeito ouvir de você que você tem um contato direto com o Paulo, porque é isso que a gente espera mesmo. A gente quer resolver o problema, entendeu? Exatamente. Tem que ter essa parceria, né? Eu acho que não adianta você entregar o produto sem ter uma orientação técnica adequada, sem ter o resolver ali numa situação de emergência. Me ajuda com isso daqui. Tem que ter essa troca aí de ambos, né? A parceria, literalmente. Legal. Você sabia que a Metroform tem um seguro de erros e omissões?
Não. Não Isso sabia? daí eu não sabia. Pois é, a gente tem uma pólice contratada de um valor considerável para que, se a gente tiver algum problema tanto nas plataformas quanto com o nosso método de projeto, a gente pode utilizar esse seguro. Graças a Deus, até hoje a gente não precisou, porque realmente a gente Sim. conta... eu acho que o grande ganho nosso é porque a gente não acha que sabe tudo. Exato. Tudo é discutido dentro de obra, a gente chama o engenheiro, o mestre, a gente entende um pouco qual é a topologia, qual é o cronograma que vai tocar a obra, onde que vai iniciar, onde que não vai. Se a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal, a gente orienta também, porque como a gente faz diversas obras, hoje eu acho que a gente está chegando quase a 500 canteiros de obra em execução. Então, quer dizer, tem muita prática que a gente pode tirar de um canteiro e levar para o outro. Então, a gente não trabalha só com proteção, a gente também trabalha com prevenção, com disseminação de conteúdo, né? Exatamente. Essa ferramenta que a gente está usando aqui agora, o MetroTalks, é justamente isso. Eu senti muito na pele a falta de um canal para a gente discutir coisas do cotidiano da construção, Sim. né? Porque É importante. senão a gente vira só... não consegue disseminar práticas e tal, e tem muita meninada nova com vontade que precisa receber, né? Sim. Ter essa ajuda, né, nossa aí do mercado, né? Exatamente. E pegando esse gancho de planejamento também que você falou, como é que você enxerga o engajamento dos operários de obra e as lideranças nesse processo de segurança do trabalho? Eu nem quero que você cite nome, mas assim, eu acredito que teve obras que você achou mais fácil por conta da liderança ter uma visão mais profunda sobre segurança do trabalho, e outras que às vezes o cara só está pensando em produção ali, e no final uma coisa tem a ver com a outra. Porque se eu estou seguro, eu executo a minha tarefa muito mais fácil do que se eu estou num lugar com insegurança, né? Como é que você vê esse assunto, assim, liderança versus a produção, né? versus produção? Cara, eu acho que quando a gente fala do engajamento da segurança dos líderes, né, ali, o engajamento vai com a segurança, desde quando o engenheiro ou líder da obra, ou vamos falar pelo diretor, é o responsável por um núcleo de obras ali. Hoje a gente tem um diretor na Canopus, o Bruno Henrique. Bruno Henrique, cara que literalmente veste a camisa de segurança do trabalho. Aliás, ele tem nome de jogador, hein? Por isso que às vezes joga direito. Ali é camisa 10 ali na segurança, ele ali, né? O Bruno, quando ele era de uma outra construtora, e ele chegou, acho que quase um ano aí ele tá na Canopus. E aí você vê quando o cara compra a ideia que ele tem no sangue, a parte da segurança do trabalho, que faz acontecer, colabora muito, né? Então, o Bruno é um cara que ele não sobe na laje, hoje, sem o cinto de segurança. Que bacana. Então, ele não coloca um capacete sem uma jugular. E isso daí é um espelho, né? Então, hoje, é regra dentro da Canopus, nenhum funcionário, seja quem quer, qualquer pessoa, o engenheiro, o diretor, o carpinteiro, o ajudante, quem quer que seja, subiu na laje, ele tem que estar com um cinto de segurança. E por que eu estou passando isso daí? Isso daí vai refletindo para os funcionários. Com certeza. Então é o exemplo, né? Que você... Não adianta nada, é muito fácil a gente chegar... Que nem eu também, é outra polêmica aí, né? Eu não acredito nessa questão. Acredito, lógico, respeito. Respeito, mas, enfim, tenho alguns pontos ali. Que segurança em primeiro lugar. Eu não acho que isso daí é uma verdade absoluta, sabe? A segurança, ela tem que estar atrelada ao processo construtivo. Então, conforme a gente falou da questão do projeto, o cara, para ele executar essa alvenaria, ele precisa de um projeto. Então, tem que ter a questão do projeto das proteções coletivas, dos sistemas de segurança, um estudo com relação a isso.
Então, quando ele pensar no processo construtivo, ele tem que casar a questão do sistema de segurança. Pensar em segurança. Então, não colocar segurança em primeiro. É muito fácil chegar e falar, pô, não, eu tenho segurança aqui em primeiro lugar. Pô, mas você pratica a segurança? Exatamente. Você coloca em prática a segurança? Você coloca em prática ali a questão da segurança quando você vai executar um pilar ali que tem 80 centímetros, 1 metro de largura? Você vai colocar o funcionário que nem um Homem-Aranha ali ou você vai prever uma plataforma de pilar? Você vai prever ali um sistema para lixo ou você vai para projeção de materiais ou você vai deixar contando com a sorte? Entendeu? Eu vou colocar uma bandeja. Hoje a norma não exige bandeja secundária. Ela exige... Você tem que administrar o risco. Então, por conta disso, eu vou colocar só uma bandeja primária. Eu não vou pensar em outros sistemas, sabe? Então, a segurança, para ela ficar bem feita, você tem que casá-la com o processo construtivo. Literalmente. Pensou em produção? Pensa... A hora que você for discutir o planejamento da tua obra, coloca a pauta da segurança para discutir todos os pontos, né? Então, aquela reunião semanal de planejamento, o técnico de segurança tem que estar ali presente ali. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo na obra. O engenheiro tem que passar as informações para ele, para que o técnico possa se planejar e que faça as coisas acontecer. E aí, então, isso daí é uma cadeia, né? Sim. Então, o funcionário no campo, o engajamento dele vai ser natural, vai ser mais leve ali, para que as coisas aconteçam. Então, tem que vir de cima a parte da segurança, a segurança do trabalho, ou seja, o engajamento tem que vir do alto escalão, literalmente da diretoria, da presidência, chegar lá e falar, porra, eu não vendo segurança, eu vendo um imóvel, só que eu não quero vender um imóvel manchado de sangue. Exatamente. Sobretudo são pessoas que estão ali dentro, são seres humanos que estão ali dentro. Eu vou colocar... Você tem filha? Sim. Pô, eu tenho meu filho. Eu não quero colocar meu filho numa situação de risco. Eu não quero que nenhuma. A minha mãe se exponha a uma situação de risco, o meu irmão. Então, se eu não quero para o meu, por que eu vou querer para o seu? Exatamente. Eu vou querer colocar... Então, a parte da segurança, literalmente, é você ser humano, né? Você se colocar no lugar do outro ali e você fazer acontecer, você realmente se preocupar. Então, uma pessoa que tem ali a empatia mesmo, na pele, ele não precisa ser especialista em segurança do trabalho. Não. Né? Ele respeitando o ser humano, ele vai fazer a parte da segurança do trabalho acontecer dentro da obra dele. E o engajamento dos funcionários vão acontecer. Então, o funcionário que está ali hoje... existem formas também de você aflorar isso daí, né? Você criar um funcionário de destaque. Hoje a Canopus tem isso daí. Então, funcionário de destaque na questão de segurança do trabalho. O que esse cara está contribuindo para a questão de segurança? Não adianta a gente apontar só que ele advertiu o funcionário quando ele cometeu um desvio. Pô, vamos mostrar ali aquele cara que está cometendo uma boa prática, aquele Sim. cara que está respeitando as normas de dentro do canteiro, aquele cara que está trazendo boas ideias. Hoje a gente tem as obras nossas, cada uma das obras tem a cultura, né, de trazer boas práticas relacionadas à segurança do trabalho. E boa parte dessas práticas, elas vêm dos funcionários de campo. Sabe? Sim. Às vezes é um detalhe que você coloca dentro do canteiro, que você não está enxergando, porque você não está vivendo aquilo ali. Então, o funcionário está lá, ele traz para você, vamos estudar, vamos estruturar isso daí, e você dando uma condição para ele favorável, você contribui para o engajamento dele. Então, até pegando como gancho isso que você falou, é o seguinte... E, na sua opinião, como desenvolver uma cultura de segurança que vá além das obrigações? Porque você já citou bastante coisa aí que, às vezes, o compromisso do cara de obra, aliado à liderança, aliado a quem quer fazer segurança, traz um resultado extraordinário, né? E pegando essa fala sua, o que você acha o que é primordial para você desenvolver uma cultura de segurança que vai além de obrigação? Porque, assim, tem coisa que a gente tem que fazer por obrigação. Sim. E daqui a pouco...
a gente internaliza a obrigação de uma forma que você faz como se fosse algo natural, que seria o melhor dos mundos, né? Exatamente. Como que você acha que... quais são as práticas que você acha que poderiam ser desenvolvidas, que a gente pode falar para o pessoal que está vendo aqui a gente, que pode ajudar nessa colaboração, nessa integração da equipe de obra, para que o trabalho seja feito dentro do melhor prazo possível, com segurança e com produtividade, né? Eu acho que existem algumas formas. Lógico, a gente não é dono da razão aqui, mas hoje, dentro da Canopus, que é algo que traz um resultado bacana, que contribui muito para essa questão da cultura de segurança, nós temos os comitês de qualidade e segurança. Então, dentro desse comitê, estão algumas pessoas chaves, inclusive o nosso diretor, o Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique, ele é um dos caras que puxa esse comitê mesmo, e você tem que levar resultado. Então, dentro desse comitê, a gente discute projetos, então tem a questão envolvimento do time de projetos, envolvimento do time de suprimentos, todos os departamentos participam ali dentro desse comitê. Então, a gente estrutura hoje, dentro da Canopus, falando especificamente pela Canopus, tá? Então, a gente pratica a segurança das nossas obras desde o momento da viabilização do terreno. Adquirir o terreno, a gente faz um estudo prevendo a questão de vizinhança, as proteções de vizinho, aí vem a questão do custo, então a gente estuda junto com o pessoal, também passa para o time de planejamentos e se discute tudo isso daí dentro do comitê. E aí a gente leva de uma forma bem mais estruturada, realmente estruturada, para dentro da obra. Então, isso daí com o envolvimento dos engenheiros, os engenheiros participam disso daí, os técnicos de segurança participam, cada um tem o seu direito de fala. Então, cada um vai colocar um ponto de vista. Cara, aqui a gente está pensando num sistema de proteção desse. O outro vem e traz uma ideia melhor. Então, vamos discutir aquilo ali dentro desse comitê. Que top. Que nem ontem a gente estava com uma reunião de comitê. E foi até no momento que eu estava conversando com a Bianca, ela mandou a mensagem. E eu falei, tô numa reunião. E aí a gente discute todos os pontos da obra, todos os possíveis desvios e todas as melhorias. E aí as coisas vão acontecendo de uma melhor forma dentro das obras. Acho que esse daí é um dos pontos principais aí que nós temos aí, porque a gente leva de uma forma bem estruturada para dentro do canteiro. Muito bom. Parabéns. Então, por isso que eu falo, né? A segurança ali não é o técnico de segurança que realiza sozinho, não é a CIPA que toca a segurança ou a cultura, implanta ali sozinha, não, ali literalmente é um trabalho em conjunto, um grupo, que nem agora a gente está passando por um período de revisão dos nossos procedimentos de segurança, né? Então, a gente tem, a cada 3 meses ali, a gente passa por um processo de revisão dos procedimentos. E não é somente o técnico de segurança que participa, então tem o grupo. Tem o técnico de segurança, o engenheiro e o assistente. Então, os 3, eles vão administrar a revisão de 1 ou 2 procedimentos. Então, cada uma das obras é dessa forma. É lógico que eles vão colocar lá a parte deles, passa por mim, passa pela Priscila também, passa pelo Bruno. E então, cada um coloca ali o seu ponto de vista para que a gente tente colocar o melhor dentro da obra. E nada engessado, né? Tudo bem, lógico que é regra, tá ali dentro. Sim, claro. Existem as suas exceções, mas não existe mudança do procedimento na aplicação em campo. Não pode ser diferente desde que tenha a liberação da área de segurança e da diretoria de obras. Legal. Pô, Matheus, parabenizar você aí pelo profissionalismo. Achei legal isso que você falou. Parabenizar o Bruno Henrique, a Canopus, né? Porque realmente... A Priscila, porque ter um comitê desse realmente traz bastante resultado, não só para a cultura de segurança, mas também para o planejamento total da obra, né? Para você analisar cada etapa, né? Cada projeto é de uma forma, né? Então, exatamente. A gente vê isso como importante, você
valorizar um tempo ali para poder fazer um brainstorm de ideias e trazer o que é de melhor, né? Exatamente. E você tem algum ritual seu que você desenvolveu, que você aprendeu, que para cada vez mais enaltecer essa cultura de segurança dentro da obra? Você chega de manhã na obra, você tem alguma coisa que você faz que você sente como um diferencial para integrar as pessoas? Um ritual mesmo, né? Cada profissão, às vezes o cara tem uma forma ali de abordagem, de iniciar o dia para conduzir o dia de forma mais leve, mais assertiva. Você tem um deparo aí? Pô, eu acho que eu tenho vários. Que legal, então traz isso aí pra nós. Pô, eu tenho vários pontos aí. Eu sou muito... como que eu posso dizer? Eu tenho muitas manias, né? Legal. Ali, então, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Mas, cara, um ponto que eu tenho pra deixar que eu tento deixar mais leve o dia a dia, quando eu estou em obra, né? É a comunicação com as pessoas. Então, lógico, tem a questão técnica, cada um tem a sua forma de atuação, mas indo para isso daí que você comentou, para deixar o dia a dia mais leve, é realmente estar próximo das pessoas, dos funcionários. Hoje eu posso garantir para você com toda a certeza do mundo, dentro das nossas obras, todos os funcionários ali me conhecem por nome, todos. Não existe de forma nenhuma arbitrariedade do departamento de segurança ou da nossa engenharia para com os nossos funcionários, legal, seja próprio ou terceiro. E essa aproximação. Então, o bom dia, o boa tarde, boa noite, ele cabe em todo lugar. Eu acho que essa questão lá atrás, né, pô, infelizmente, a gente viu muito disso daí e quem não evoluiu ficou para trás, né? Essa questão do técnico de segurança ser o delegado de dentro da obra. Então, o gestor da área de segurança é aquele cara que pega o telefone e discute com o engenheiro por besteira, sabe? Então, cara, eu acho que tudo numa conversa... Lógico, a discussão construtiva ela tem que acontecer, mas dentro do seu limite, né? Do seu espaço, do respeito. Isso daí reflete muito para dentro do canteiro. Então... para você que não é o que eu estou pontuando aqui para falar, né? Algo que eu falei no começo e bate no mesmo assunto aqui, que é a parte do respeito para com os funcionários. Ontem eu estava numa obra nossa aqui no Tio Dei Tatuapé, do engenheiro Mazon, né? E lá tem a equipe de pedreiros de uma das empreiteiras parceira nossa ali da Ingecap. E aí tem os líderes ali, né, dos pedreiros, que são por apelido, né, o Piauí e o Alemão ali. Nós temos um Piauí lá na empresa também. Tem? Que nós chamamos de Piau. Piau. Não, então, mas o Piauí é Piauí, só que eu chamo ele de Ceará, pra encher o saco dele. Entendi. Aí, pô, eu não sou cearense, pô, sou piauiense, não sei, não, mas pra mim isso é o Ceará, velho. E é brincadeira mesmo, sabe? Você quer que ele preste atenção, você chama ele de cearense, né? Exatamente. Cara, aí eu vou contar depois uma história com relação a esses dois profissionais aí, que são muito... Tem várias deles aí. Então, é muito leve, cara, a parte da segurança com eles. E ontem, especificamente, eu cheguei nessa obra aí, rodando a obra lá com o engenheiro da obra, o assistente, a técnica da obra, a Fátima. Pô, uma das nossas obras aí, modéstia à parte, nossas obras estão num caminho muito bom, sabe? E já estão ali tem um diferencial que ali. Legal, parabéns. Puxando pro nosso lado, claro, ali, mas a realidade tem que falar. Sim, claro. A gente tem alguns pontos para melhorar, mas a gente está cada dia mais buscando uma melhoria, né? E aí eu cheguei na laje e tal, e aí conversando com eles, né, meu? E aí, pô, na semana retrasada eu tava nessa obra, e aí eu falei, pô, Ceará, se você cumprir esse negócio aqui, ó, a coca é por minha conta aqui da próxima vez, né, velho? Pô, ele fez questão de me levar no lugar pra mostrar ele, ó, Matheus, tá aqui, ó, tá feito, tal, não sei o quê. Pô, ele desenvolveu um sistema de segurança pra nós. Que legal. Sabe, o pedreiro.
Então a gente tenta levar isso daí de uma forma. E o Bruno Henrique cobra essa questão. Esses dias aí a gente tava numa outra obra e o cara, pô, Matheus, tem que uma coca aí pra nós, não sei o quê. E, pô, a gente levou. Aí eu falei, pô, hoje não dá o Bruno, não, pô, vamos lá comprar. Tal. Então, levou pro cara. Então, eu acho que todo mundo quer ser tratado bem, todo mundo quer ser respeitado. Desafio, né? O desafio. É que a gente escuta também, a gente sabe que a questão da mão de obra, conforme a gente falou, ela tá muito difícil dentro da construção civil. Sim. Então hoje, você pega lá público mais novo, o jovem, né, 18, 19 anos, você fala, cara, vamos entrar numa obra aqui, vamos trabalhar, você vai começar aqui como em tal área, em tal função. Ele fala, pô, meu, obra é muito pesado. Então, e de fato, é um ambiente complicado, pesado mesmo, né, meu? É um ambiente que você tem que ter muita força, muita resistência para continuar ali dentro ali. Mas a gente pode... Então, com isso daí, ele migra para outras áreas. Com certeza. Então, isso daí é natural e está acontecendo. É a mesma coisa. Antes você pegava o pessoal, o cenário da construção civil, você pegava pessoas um público maior do norte, nordeste. Hoje você não vê isso daí. Então, está diminuindo isso daí para a construção civil também. Mas o que você está fazendo de diferente? É muito fácil a gente reclamar, né? Isso daí é muito provocativo. Pô, eu estou reclamando, a construção civil está difícil, a construção civil está complicada, a mão de obra está complicada. Mas, pô, você faz alguma coisa diferente dentro das suas obras? Você deixa o ambiente da construção civil mais mais atraente, para o funcionário, né? Então, hoje, e isso daí, cara, se você conversar com o responsável do departamento X, Y ou Z, de dentro da Canopus, todos têm o mesmo pensamento e a mesma cultura. Que isso daí vem, lógico, do Bruno Henrique. E tem também o outro Bruno, que é o nosso diretor, que é o Bruno Paraíso. E ele provoca muito isso daí. Cara, mas o que a gente está fazendo de diferente? Pô, a gente está dando uma área de vivência adequada para o funcionário. A gente está dando uma área de lazer para ele, confortável. Pô, hoje dentro das nossas obras, a gente tem esses dispositivos de fragrância, de cheiro. Legal. Sabe, pô, todas as nossas áreas de vivência no refeitório tem ar-condicionado. Sabe, então a gente procura fazer, a gente tem higienizador dos calçados. Então o cara vai com o calçado, coloca lá, vai higienizar o calçado dele. E depois no outro vai ter o dispositivo com talco pro pé dele, para no outro dia ele conseguir colocar um calçado higienizado, adequado. A gente tem as campanhas da saúde bucal, todas as nossas, se você pegar, e é algo muito bacana, cara, que vem, e é difícil você ter isso daí, sabe? Sim. Uma equipe a liderança mesmo, alto escalão, o Bruno Paraíso, o Bruno Henrique, isso daí acontecer em outros locais. Que nem a questão de saúde bucal, a gente fornece, todas as nossas obras tem lá a questão do enxaguante bucal, fio dental, pasta de dente. Com frequência a gente faz a substituição das escovas de dente. Só que o Bruno pegou e falou que era algo que a gente estava querendo levar para outros... para a questão de reconhecimento, né? Sim. Da obra. Ele falou, não, cara. Eles falaram, antes disso daí acontecer... Vamos levar para outros, divulgar isso daí no mercado, vamos realmente fazer acontecer dentro das nossas obras. Vamos mostrar que isso daí tem serventia. Virar parte da cultura. Virar né? parte, então, ou seja, vamos colocar dentro da nossa cultura, enraizar isso daí antes de você divulgar. É muito fácil. Ir lá, pô, esse copo aqui eu vou pintar ele de amarelo porque vai destacar. Faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, eu vou divulgar lá em X, Y, Z, só que na prática você não tem isso daí. Sim. Você não faz acontecer dentro do seu canteiro. Então, isso daí você fere a questão da sua tratativa com os funcionários. Sim. Pô, um funcionário... Cara, imagine só. Imagine só, não. Coloca só, você entra dentro do canteiro, o cara tá trabalhando, velho, 40 graus. Ou frio aí, menos 2, 3 graus, que já chegou aqui em São Paulo. Sim. O cara tá trabalhando, você passa por ele, você não dá um bom dia, você não dá um boa tarde, você não pergunta, pô, como que tá a tua família? Sabe, pô, isso daí é diferente. Ou vou além, cara, que eu falo pra minha equipe, meu.
justamente o alemão que eu falei agora do Today Tatuapé, a gente tava, que é o que eu falei que eu iria comentar. Sei. A gente tava com uma questão lá, a gente precisava melhorar um sistema que era da linha de vida, né? Sim. Nossa obra é alvenaria estrutural, essa obra é alvenaria estrutural, porém a gente utiliza também a questão da linha de vida. Da NAI que entra, né? Por fazer além da norma, você realmente gerenciar os riscos do seu canteiro. E nós não estávamos conseguindo melhorar o sistema. Não, porque os pedreiros subiam na laje com o cinto tudo, mas puta, não dava para aprender na linha de vida. Aí a gente trouxe o alemão, falei, irmão, vamos ali na padaria, vamos tomar não da engenharia, não no refeitório. Falou, pô, vamos ali na padaria, vamos tomar um café. Aí ele foi, chamou mais 2, 3 líderes lá, dos pedreiros. A gente foi, pô, na mesa, tomando café. Abrimos o projeto. Então fica mais leve a tratativa. Com certeza, sabe? Pô, você tá respeitando, cara. Por que quando a gente vai fazer uma reunião, primeira coisa que a gente vai, pô, tem um cafezinho? Sabe? Vamos sentar na mesa aqui, sentar na mesa? Cara, então com eles... E o cara tem que dar a solução de pé, né? E aí ele tem que estar lá no sol, escaldante ou na chuva, dando uma tratativa, ou você querendo passar uma orientação pro cara. Ele não vai absorver isso daí. Então a gente... Pô, e ele trouxe a ideia e deu certo. E tá rodando. E hoje está se tornando um dos pontos que a gente está implantando em todas as nossas obras. Sabe, isso daí tá aberto. Quem quiser ir lá conhecer a obra e conversar com o alemão, com o Piauí... eu ia falar isso. Vou falar pro Paulo procurar o alemão e o Piauí aí, porque a gente tem uma criatividade aí aguçada que vai ajudar a gente a trazer mais segurança para as obras, né? Exato. As boas ideias, cara, as melhores ideias, cara, eu arrisco dizer que vem dessas pessoas ali do campo, ali do que tá ali mesmo, ali, sabe, encarando ali, que tá no tete a tete, tá desempenhando ali, fazendo com eles que fazem acontecer, né? Sim, com certeza. A gente só vai ajudando ali, contribuindo, mas quem faz acontecer são eles. Matheus, nós estamos indo para o final aqui. Tem algumas perguntas aqui. A gente fala que é o tal do bate-bola, né? Cara, eu vi que você comentou no início aí, mas assim, tem algum acidente que aconteceu que te ajuda, assim, não é que ajudou o acidente, mas teve algum acidente que aconteceu em alguma obra sua que te marcou e que serviu para que você criasse algum dispositivo ou alguma situação para que isso não ocorresse mais em outras obras? Cara, eu ia fazer uma propaganda aqui, mas eu vou falar um outro assunto. Tá. Vamos lá. Cara, eu acho que... Eu não vou falar... Volto a falar, graças a Deus eu nunca tive nenhum acidente e... Se Deus quiser e Ele quer ir com o nosso trabalho com aí, certeza. não vou ter isso daí. Eu nunca tive nenhum acidente grave, sabe? Mas um dos pontos que... Acho que já comentei que traz muita preocupação para mim, cara. Desde lá atrás, sabe? Pô, em 2007, 2008, eu fiz aquele curso de rigger pela... Ai, meu Deus, vai fugir o nome aqui. Pela Opus. Então, pô, justamente para falar com relação ao transporte de cargas. Então, isso daí sempre foi algo que me preocupou muito. A questão de gruas, eu sempre tive... Respeito muito ela, sabe? Acho que a segurança também tem muito disso daí, né? Gestão do transporte vertical, né? Transporte, exatamente. E em parceria também. Então a gente já pensei em várias coisas, a gente já estudou várias formas ali para minimizar, colocamos em práticas ali para minimizar o máximo possível ali a questão dos desvios. E falar dessa daqui, né? Que acho que é algo muito importante aí, é algo que está trazendo muito resultado para nós, que é a questão da operação remota com grua. Legal. Então, uma das nossas obras aí, a gente, em parceria com a Pacini, com o Paulo, que você conhece. Sim, com certeza. Paulo da Pacini. Mandar um abraço aí pro Paulo. O Paulo é parceiraço, amigaço aí mesmo, veste a camisa da parte de segurança. Ele é um empreendedor ali que colabora muito com a parte da segurança. Acho que alguns deveriam tirar esse ponto aí positivo dele e colocar em prática aí no dia a dia, sabe? Então a gente
eu liguei para o Paulo, falei, por conta desses episódios que estão tendo aí na construção civil, várias tragédias, né? Então, Sim. E falei, pô, Paulo, essa questão da grua... E eu fui com uma ideia para ele na questão de operação remota, né? A operação Sim. remota não, de visualizar, colocar a câmera na ponta da lança. Pô, fazer um rapidinho aí. Sim. Então, em 2013, 2014, numa das nossas obras aí, numa das obras que eu trabalhei, a questão da operação da grua, né? Acompanhar de perto. Ali a gente colocou um celular, cara, no moitão da grua, né? Para acompanhar literalmente o cenário ali, para ver, pô, o que a gente pode... Só que a gente viu que não ia trazer resultado, então só foi um teste mesmo ali. E a gente vê, pô, algumas consultoras que colocam a câmera e tal, não sei o que, e realmente ajuda, né? Contribui muito. Com certeza. Para a parte da segurança. E aí eu fui falar com o Paulo, pô, você já pensou nisso daí? O que você acha tal? Ele, porra, Matheus, eu tenho um outro projeto aqui que eu acho que você vai gostar muito, né, velho? Vamos conversar. Eu, pô, o que era? Não, é uma operação remota da grua. Falei, cara, o que esse cara tá falando, né? Isso daí. E aí a gente começou a estudar, tal, verificar hoje. Uma das nossas gruas a gente está levando para os outros estados e com certeza todas as nossas obras vão trabalhar dessa forma. E, pô, quem que tiver o interesse de conhecer, as portas estão abertas aí para ir lá nas nossas obras conhecer. É o quê? O operador, ele não se expõe ao risco, literalmente, de operação. Então, hoje a gente tem a grua no Tatuapé. A operação é lá da base da Pacini. Então, o cara não... A Pacini está em Araçariguama, né? Araçariguama, é lá mesmo. Então, o operador tá lá. E a grua tá trabalhando no Tatuapé. Ou seja, você tirou o funcionário do risco de altura, a exposição dele ali. Além disso, cara, você tem uma visão que o operador dentro da cabine ele não tem. Então ali é 360 real. Então o cara pega todos os pontos cegos, ele observa 100% da obra e faz uma operação segura, sabe? Então isso daí eu acho que é um diferencial muito grande. Que a gente inovação que está chegando aí. É uma inovação, né? É algo bem desafiador no começo e não foi... Pô, o Paulo é o professor Pardal, né, velho? Dali das gruas, né? Sim. Então ele que... Isso daí a gente só foi junto ali e vendo ali o que a gente poderia ajudar. Mas ele que veio com toda essa ideia e as coisas acontecem. Pô, e é muito bacana, cara. Legal. Tá lá aberto, se você quiser ir lá, pode tem interesse sim. Tem interesse sim. É muito bom. E, Matheus, fala para mim, o que foi uma situação que você criou de segurança na obra, uma experiência sua que foi determinante para um sucesso de um projeto que você já participou? Você fala, poxa, eu implantei isso aqui, vim em algum lugar, acabou virando um mantra para mim, mas isso naquela obra foi determinante para o sucesso em relação à segurança e entrega do projeto com segurança, né? Cara, eu não vou mencionar a consultora nem... Não, tudo bem. Mas vamos lá. Hoje, isso daí, vou comentar só da Perame, lá do André, da Perame. A gente estava trazendo a questão do SLQA. Isso daí poucas pessoas sabem, tá? Pouquíssimas pessoas sabem. Então a gente estava pegando uma obra piloto para instalar o sistema SLQA, o sistema limitador de queda em altura. E aí o André veio, mostrou tal, na época o meu antigo gestor também comprou a ideia disso daí, a gente tentou implantar, a gente estava implantando numa obra, só que, cara, foi um desafio muito grande, né? Pô, algo novo, pô, SLQA, cara, nenhuma obra, todo mundo usava bandeja secundária, né? Era primária, secundária ou senão a terciária lá embaixo. E aí, não, SLQA, cara, não tem... E a gente falando, pô, tem risco, cara, uma obra era 23, 24 metros, estrutura convencional, sabe? Pô, obra pesada mesmo. E, pô, vamos vir com esse sistema, vamos tentar. E aí, muita persuasão, mostrando mesmo, sabe? Justificando ali, nos mínimos detalhes. Só que antes disso daí, eu escutei, né, de um engenheiro, falou, pô, mas acho que você está fazendo tempestade num copo d'água.
Falei, pô, verdade. Aí, mesmo justificando. Infelizmente, tem que falar isso daí, né? Claro. São pontos que a gente... São Sim. situações que a gente se depara. O público da construção civil de antigamente, né? De 15 anos, 20 anos atrás, é diferente de hoje, né? Então, as pessoas são mais abertas. E se não se enquadrar, que nem eu falei, fica para trás. Se você não se atualizar, né? Isso daí é para a vida, né? Você tem que se atualizando. E aí, com isso daí do SLQA, a gente conseguiu instalar, na época era o SLQA pesado mesmo, então era muito complicado de instalar, a gente instalou isso daí. A gente concluiu a instalação desse sistema numa quinta-feira. Isso daí vocês podem ver com o André, pode ver com o André lá, essa situação, meu. No sábado, um funcionário caiu da laje. Caramba. Caiu e a gente estava no 20º e o funcionário não teve nada. Então isso daí foi algo que aí dentro da construtora aculturou. Aí é rápido, né? Aculturou muito rápido o sistema do SLQA. Ou seja, uma semana antes eu estava escutando que era uma tempestade num copo d'água, que não tinha necessidade. E no dia que aconteceu, a mesma pessoa chegou e falou, pô, cara, a gente salvou a vida desse funcionário. Um carpinteiro, eu nunca mais esqueço disso daí. Falei, pois é, né? A tempestade num copo d'água agora passou. Então... Engraçado você citar isso aí, que a gente teve um exemplo em uma das obras que nós atendemos há uns 4 anos atrás. Nossa equipe saiu da obra, montou todo o SLQA, na verdade remanejou, né? Todo o SLQA e deixou o pessoal trabalhando. E como... Tava no verão, o verão se estende um pouco, né? Chega, acho que até 7 horas da noite ainda tá claro aqui em São Paulo, ainda mais se o prédio estiver alto, né? Sim. E, cara, incrível. E assim, por que a gente ficou sabendo? Porque o pessoal da obra falou, mas não foi gravado. O que aconteceu? Depois que o nosso pessoal saiu, os caras estavam montando as formas e o cara deu uma bobeira. A forma, ele não travou a forma direito e ele apertou na forma. Não, ele jogou o corpo dele na forma porque ele achou que estava travado com as como é que fala? O sanduíche, né? O que aconteceu? A forma desceu, foi a forma e foi o cara para baixo. Então, se não tivesse o SLQA, as formas tinham parado lá embaixo. E o cara, consequentemente, tinha caído também. Porque, por infelicidade, ele também não estava com o cinto de segurança travado. E aí, por que a gente ficou sabendo? Porque no outro dia, os caras falaram assim, falou pra nossa equipe, vocês são anjos da guarda, hein? O cara caiu ontem aí, se não fosse a rede de vocês, ele tinha se espatifado lá embaixo e deram risada. Quer dizer, eles levaram na brincadeira. Mas, cara, se não tivesse o SLQA, provavelmente ia ser mais uma história... triste para nós, entendeu? Exatamente. Legal você ter contado, porque realmente é coisa que acontece, né? Cara, por isso que eu tava conversando com a Bianca agora há pouco, né? Eu acho que a gente tem que realmente divulgar, sabe? As situações indesejadas, né? Sim. E os pontos... as coisas boas que a gente pratica no dia a dia, sabe? Realmente, cara, ter esse benchmark, essa comunicação mesmo, né, entre as construtoras profissionais da área de segurança. Por isso que a gente não pode vir para cá, Matheus, e ficar com medo de falar o que fez, o que não fez, de certo ou errado, porque é isso que vai fazer com que cada vez mais a cultura de segurança seja impregnada dentro do canteiro de obra, porque aí ninguém fica com vergonha, né? Olha, aconteceu lá, aconteceu lá com o Matheus, aconteceu lá com o Renato, olha só, então pode acontecer na minha obra. Então eu não posso dar 1 minuto de folga para segurança, né? É isso, né? Não, cara, tem que divulgar. Eu acho que assim, lógico, as situações indesejadas têm que sim serem compartilhadas, porém com respeito, né? Sim. Não denegrindo a imagem de ninguém e muito menos expondo, né? O outro ali, uma situação ruim. E as coisas boas também, cara. Antes você pegava lá uma boa prática que implantava dentro da tua obra, ou até mesmo entre a construtora, entre as obras, né, cara? Só vou divulgar no dia da premiação, ou no dia da... Cara, não, tá lá, você fez algo bom, cara, leva, porque isso daí pode salvar a vida de alguém, isso daí pode contribuir para o bem-estar de uma pessoa dentro do canteiro.
E é isso que faz aí, e sobretudo, né, eu acho que isso daí faz a questão da segurança evoluir, né? Legal, Ninguém quer ficar em último ali, pô, vendo o cara voar na parte da segurança do trabalho. Segurança não tem primeiro e não tem último. Não tem, tem cara. que ser disseminado mesmo. Exatamente. Então, pô, vamos divulgar isso daqui e vamos fazer acontecer, né? Sempre na parceria, respeito, educação, e as coisas acontecem. Legal. Matheus, nós vamos terminar aqui, estamos pro final. Eu queria deixar como última mensagem sua, né? O que você deixaria de conselho para quem está começando agora aí no mercado, principalmente como prevencionista, querendo atuar na área de segurança do trabalho? Qual que é a sua dica aí final? Aí é complicado, hein, meu? Mas vamos lá. Cara, quer vir para a área de segurança do trabalho? Seja humano, né? Tenha muita resiliência, tenha muita empatia e tenha... Cara, acho que é isso. É resiliência, empatia, estar aberto aí para as novas ideias, escutar muito as pessoas de dentro do que a gente comentou aí, né? Legal. No início, tem as pessoas aí que foram os pilares, falo por mim, as que foram pilares aí na minha formação. Cara, tiveram vários. É ruim, né? Porque eu falei aí no começo, você comentou do Moraes, Sim. do Silvio, pô, mas lá tinha lá que a gente comentou, pô, na Tecnisa tem um cara que é o meu irmão, literalmente, ali, amigo, que é o Okamura. Então, é um cara que... Então, é escutar essas pessoas, sabe? Então, não ter o ego aflorado, deixa o ego de fora e vai pra cima que construção civil... Que vai dar tudo certo, né? Vai dar certo, construção civil é vida. Assim. Não adianta querer comparar com outro cenário, porque são coisas completamente diferentes. E o mundo da construção civil é só quem vive, né? É isso que aí. sabe ali Com certeza. a mágica que é, né? Construção civil. Matheus, eu vou agradecer. Eu acho que a gente tinha um papo aqui para mais 2, 3 horas, né? Eu Você falo é um pouco, cara né? bem experiente. Não, pô, foi muito bom, gratificante para nós. Queria agradecer você mais uma vez, agradecer a Canopus aí por ter servido você aqui, né? Deixado você participar aqui com a gente, né? Agradecer lá toda a diretoria da Canopus, falar que estão de parabéns aí com todas o trabalho que você expôs aqui para nós e tá aberto aí novamente. Uma hora, quem sabe o Bruno Henrique não quer vir aí conversar com a gente, chamar porque que ele tem vem bastante experiência, ele, a né? Priscila, pode chamar, que eles vêm na hora. Aí, né? Não, nós vamos chamar Certeza. sim. Meu amigo, muito obrigado, viu? Valeu.